Oi pessoal, aqui é a Thay do canal Storytime. No vídeo de hoje eu queria comentar um pouquinho para vocês sobre como foi a primeira reunião desse semestre de um grupo de pesquisa do qual eu faço parte. O grupo já existe há bastante tempo, então eu que estou chegando agora, mas é minha primeira vez ali, né? Então queria contar para vocês as impressões, como é que foi, o que foi discutido. Enquanto eu tava ouvindo, gente, foi tanta coisa acontecendo, eu fui até fazendo algumas anotações aqui. Porque, olha só, gente. Porque, nossa, foi muita coisa que foi dita, muita coisa que foi falada e muita coisa que me fez pensar também. Então, queria compartilhar com vocês, né, um pouquinho desse conhecimento também, né? Tem muita coisa, né, interessante. E, inclusive, eu até conversei com o coordenador, né, o Francisco, uma pessoa, assim, que, do pouco, assim, que eu já conversei, muito querida, né, ele que conversou comigo, né, a gente, né, antes de eu ser aprovada ali no grupo de pesquisa e tudo mais, né, então assim, e eu falei, não, eu tava pensando em fazer um vídeo comentando e tudo mais, eu falei, não, é pra isso que serve, né, o grupo de pesquisa, é o Labo PUC, né, um laboratório, né, de pesquisa do Departamento de Mídia e Comportamento da PUC. Tem um negócio aí com a... Ah, enfim, acho melhor não comentar aqui não, mas... Enfim, né, tô pegando pelas beiradas aqui algumas coisas, mas foi muito interessante e eu confesso pra vocês, assim, pra contextualizar também, né, que eu tava não tô completamente afastada do universo de pesquisas, né, então eu venho de uma trajetória acadêmica é, de pesquisa mais científica, né, enfim, eu fiz graduação, mestrado, enfim, e não fui pro doutorado direto, né, eu fui dar aula na educação básica, mais especificamente no eixo técnico, orientei trabalhos de TCCs, né, alguns grupos submeteram para congressos, mas por falta de tempo, por falta, assim, de espaço ali. Realmente, é mais a questão do tempo, né? Porque você tá dando aula, é um monte de coisa que vai acontecendo, você tá em outro universo, né? Que é a educação básica. E, enfim, né? Então, esse ano, por diversos motivos, assim, da vida, né? Me veio, assim, um esclarecimento no final do ano passado, né? De, de voltar para o mundo da pesquisa, entre várias coisas ali, né? Entre várias reflexões, assim, que eu tive, veio esse insight, assim, para mim, né? E pensei, preciso retomar, né? Eu gostaria de fazer o doutorado, me reaproximar mais no universo da pesquisa, dedicar mais tempo para isso, né? Para submeter artigos, porque tem projetos prontos, submeter para congresso. E, obviamente, né? Estar em um grupo de pesquisa, participar de discussões, voltar ali para esse meio acadêmico, né? Até por uma questão não só de networking, né? Você conhecer as pessoas ali. Mas é isso, né? De estar num ambiente que te estimula, de certa forma, intelectualmente, né? Então, eu senti falta disso, de uma certa forma. E, enfim, né? Então, quando eu vi o grupo, eu achei muito legal, vi uma postagem no Instagram. E, gente, o legal é que, assim, você não precisa ser acadêmico, você não precisa ser de pós-graduação para participar. Inclusive, eu fui comentar com ele, né? Porque eu escolhi esse grupo entre os vários que tem ali no Labo, porque eu tenho mais esse alinhamento, né, com a área de marketing e tudo mais, e ele me mandou a proposta do grupo para esse semestre, e eu confesso que eu levei um susto, só de olhar ali alguns autores, né, você vê Marx, Freud, eu fiquei assim, gente, será que esse grupo é certo aqui para mim, né, e olhando assim pela ementa, né, uma coisa assim bem interpretativista, né, muitos filósofos, muitas discussões assim, e eu venho de um universo que eu completo oposto, completamente assim, é mais positivista, né? Assim, enfim, né? Várias questões aí também para pensar, para me abrir, né? Para essa nova visão de mundo. Não é nada assim, algo que eu não goste. Já li algumas coisas, alguns textos mais filosóficos, gosto de estudar esse assunto, mas é que realmente assim durante o mestrado, né, durante a minha trajetória acadêmica, não foi algo assim que tivesse assim um grande alinhamento ali, né? Você acaba pegando outras coisas, estudando outras coisas, então foi bem interessante. E aí ele comentou, né, de não só por esse fato, mas tem até padre no grupo, tem pessoas das mais diversas áreas, sabe? E eu fiquei assim, nossa, legal, assim, é diferente, né? Eu pensei que eu ia encontrar um grupo só de marketing, mas na verdade eu encontrei muito mais, né? Um grupo assim muito amplo, com muitas formações, muitas coisas. Então,
Aliás, com outros professores também da educação básica, né? Professor de matemática, de geografia. Então, assim, é um grupo, assim, bem eclético, mas muito, muito legal. E aí, assim, as minhas primeiras impressões, né, gente? Eu confesso pra vocês que rolou ali uma rodada de apresentação. E aí, no começo, eu já tava assim, gente, eu tô aqui me sentindo um peixe fora d'água, né? Você chega ali, fulano que é doutor, fulano que tá no pós-doutorado, fulano que dá aula lá na faculdade, fulano que faz aquilo, que publica artigo, não sei o que, não sei o que lá. E eu assim, tipo, nossa. Mas foi muito legal, justamente pra ver, né, essa diversidade, assim. Teve até hora que eu falei, né, gente, eu fico um pouco assim, um certo medo, né, porque eu não entendo muito desse universo, não entendo muito dessas questões mais filosóficas, apesar de, tem muitas coisas que eu gosto. Não vou dizer que eu não sei de nada, eu sei alguma coisa, mas quando você tá num grupo de pesquisa acadêmica, com pessoas que fizeram mestrado, fizeram doutorado nessa área, sabe muito mais, né, então um pouquinho que eu sei acaba ficando, parece muito insignificante, perto do que eles já sabem, né? Inclusive, eles foram citando alguns livros, alguns trabalhos, né? O próprio Bauman, ali, eu tenho um livro, né? Ele tem várias publicações, né? Então, eles citaram esse autor, eu já tinha ouvido falar dele, né? Ele que cria esse conceito das relações líquidas, né? De que hoje em dia tudo é muito supérfluo, é muito rápido, as pessoas não têm profundidade. Pensa, por exemplo, no aplicativo de relacionamento. Muitas vezes você dá um match ali, não porque você quer conhecer a fundo a pessoa, só quer alguém pra sair, pra trocar ali umas afabilidades, sabe? Não necessariamente você queira algo assim profundo. Então, o Bauman fala muito disso, né? Então, assim, dizer que eu sei alguma coisinha ou outra, né? Mas aí começa a falar de niilismo e eu começo a ficar, o que é isso mesmo? Então, assim, eu falei, né, gente, eu tô um pouco assim, eu não tenho certeza se eu sei de alguma coisa. E aí um outro até falou, a gente também não sabe, né? Então, me deixou mais confortável, assim. E aí o tema desse semestre é sobre a teoria crítica, né? E no começo, assim, eu fiquei... Eu pesquisei sobre isso, né? Desde que eu tinha feito a entrevista com o Francisco, né? Eu tive um período ali para pesquisar, fui olhar a escola de Frankfurt e sei lá mais o quê. Só que eu acho que ainda não tinha entendido, assim, tão profundamente o que ele quis dizer, né? E a gente foi discutindo de várias coisas ao mesmo tempo e que na minha cabeça depois fez sentido, depois juntou todos os pontos, então eu vou compartilhar isso com vocês. E aí a gente começou falando do fato de que muitos de nós somos professores polivalentes. A gente dá aula de tudo e mais um pouco, né? Então, alguns professores foram comentando isso, né? Eu sou formada em matemática, mas aí me põe para dar aula de química, de biologia, de física, não sei mais o que, não sei o que lá. Aí o outro que é da área de audiovisual, de cinema, é mais essas coisas, acaba tendo que dar aula de marketing, de publicidade, de gestão, de várias outras coisas que tem ali, pode ter uma certa correlação, né? Mas de fato você não se especializou naquilo, né? E inclusive teve até um comentário, eu não lembro agora quem, que falou, né? Assim, até por uma questão de qualidade de ensino, o ideal é que seja uma pessoa que é especialista naquele assunto para falar daquele assunto. Só que na realidade em que a gente está vivendo atualmente, o mercado não está pedindo um especialista específico em uma coisa para ficar só naquilo. O mercado quer alguém que seja generalista. Ele pode até ser mais especialista, ter mais, né, esse domínio de conteúdo em determinados assuntos, mas você tem que estar ali à disposição para conseguir fazer outras coisas, né? Que tenham uma correlação maior ou não com a sua área, mas você tem que estar disponível para isso. Se você não tiver, você perde oportunidades, você pode perder contrato, né? Enfim. E aí fica uma questão assim, no final das contas a gente tem boletos para pagar, a gente tem conta e o mercado tá pedindo uma coisa, é o mercado que me paga. Aí o que eu vou fazer? Eu acabo tendo que me submeter a isso. Gente, e é impressionante, assim, eu me identifiquei muito, dei muita risada enquanto o pessoal foi comentando, assim, são umas atrocidades, gente, que acontecem, assim, na vida do docente, né? E você fica, assim, pensando, gente, isso já... eu tô no ensino médio e médio técnico, né? Como eu falei, né, área de gestão e negócios, mas ainda é técnico. No ensino superior tá acontecendo a mesma coisa, sabe? Então, assim, assusta a gente, né? Eu ainda não tô com os pés, assim, fincados, né, no ensino superior, apesar de
trabalhar como professora conteudista, né, para algumas faculdades, produzir material e tudo mais, mas eu tô em outro universo, eu ainda lido mais com adolescentes, com jovens adultos, né, enfim, ou adultos que ainda não estão no ensino superior. E a verdade, gente, é que assim, a minha formação, né, minha primeira formação é administração, a minha segunda formação é em marketing. No que eu realmente me especializei, fiz mestrado na área, foi de marketing, né? A gente também, se a gente começar assim, a gente vai, né, a gente é muito específico ali numa coisinha. Você diz, eu sei tudo de marketing. Tem coisas ali que eu sei mais do que outras, mas enfim, né, mas eu lembro que quando eu fui começar a dar aula, foi uma coisa que eu comentei ali também, né, no grupo, eu me divulguei como uma professora na área de marketing. As pessoas me perguntavam, você dá aula de quê? Eu falei, tô de marketing. E aí eu lembro de um amigo muito querido, né, um professor Ricardo, que ele falou assim, não, olha, você tem que se posicionar como uma professora de gestão e negócios. Sua formação é administração, você consegue pegar muita coisa, é gestão e negócios. E na época eu lembro, assim, de ficar um pouco, assim, sabe, tipo, em choque, porque eu entrei para dar aula, foi de marketing. E é engraçado porque é uma das disciplinas que eu acabei não dando tantas aulas, né, porque depende também onde tem curso dessa disciplina, né, às vezes tem outros cursos que tem uma disciplina só de marketing, então... olhando assim pra minha trajetória, né, nesses últimos anos, gente, eu tava até contabilizando, eu fiquei até sem graça de dizer ali na frente, mas, gente, eu já dei aula de 29 disciplinas diferentes, contando com as que eu tô dando esse ano. É um número absurdo, cara, é um número absurdo. Eu já dei aula em curso de logística, em curso de eventos, de administração, de marketing, já cheguei até a dar algumas aulinhas em desenvolvimento de sistemas, então, assim... de recursos humanos, né? Então, assim, não é que você não domine o assunto, até porque quando a gente está no mercado de trabalho, né? Eu tive experiência profissional também, né? Empresa privada, startup, multinacional, tem uma correlação ali as áreas. Não é que você não vai entender o que é. Mas, de fato, o mercado pede uma pessoa que ela tem que saber, assim, sabe, de tudo. E é complicado. Até dentro do marketing, né, a gente vê isso. Uma empresa querendo contratar um social media e querendo que ele exerça a função de 5 profissionais diferentes. Então, é muito complicado, gente. E aí, né, as pessoas questionam, mas... por exemplo, como eu falei, né, eu dou aula de muita disciplina diferente. Tem disciplina... que acabo precisando relembrar, porque eu vi há muito tempo na faculdade. Enfim, né? Nada que a gente sempre comentou, né? A gente pega ali, ementa, lê bibliografia, lê artigo, ainda mais a gente que já passou por um mestrado, né? Uma coisa assim, gente, a gente aprende a aprender, né? Então não tem muita coisa ali no nosso eixo que a gente não consiga fazer. Mas realmente, é um estado, assim, muito complicado, né? Porque é isso, a instituição, ela não quer pagar para vários especialistas. Ela quer um para, né, suprir aquilo tudo. E é o que a gente vê no estado, gente, né? A gente vê isso no estado, em escola pública, em algumas particulares também, principalmente quando falta professor, vê quem tá ali disponível, pede para entrar. Aí você pensa, formado em matemática, dá para dar aula de física. Não é a mesma coisa, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aí, de repente, pede para dar aula de química. Ok. Aí, de repente, é biologia. Daqui a pouco tá pedindo para dar aula de português, né? Então, assim, a gente tá realmente é uma crise educacional muito forte e é isso, né? Muitos, não vou dizer muitos, mas assim, já ouvi comentários de professores, né, de pós-graduação, que eles falam, nossa, mas isso é errado, você tem que ser especialista, não sei o que, não sei o que lá. De fato, gente, é errado. Mas eu sou a professora que tô pegando várias disciplinas e quando chega algum professor para tentar dar algum comentário e julgar, às vezes eu falo, né, então, mas é que os tempos são outros, né? Quando, né, a pessoa começou a carreira lá atrás, né, era uma outra questão. Alguns anos atrás, com um mestrado só, já tava ok para dar aula ali, entendeu? Hoje em dia tem processos que se você não tiver o doutorado, você nem concorre. Tá muito mais difícil, muito mais concorrido. E eu tô ainda no início da minha carreira, né? Diferente de alguém que tá há, sei lá, 2, 3, 4 décadas ali, sabe? Já tem toda uma carreira consolidada. Então, às vezes, também isso pesa, né? Alguém que tá começando a carreira não vai ter o mesmo poder de negociação, não vai ter a mesma situação ali de alguém que já tá há mais tempo e é mais experiente, né? Então, toda essa reflexão aí, gente.
E aí, gente, eu tô relendo aqui minhas anotações, tem coisas assim que estão um pouco de. Tô tentando deixar numa ordem lógica aqui do raciocínio, né? Ao mesmo tempo seguindo a ordem assim do que a gente foi discutindo no grupo, né? Então, eles começam a discutir, né? O professor Francisco falando muito bem, né? A respeito da teoria crítica, né? Ele fala, hoje em dia o consumo, ele é um fato social, né? Todo mundo tá o tempo todo consumindo, comprando, assistindo, né? Você fica ali o tempo todo, é em rede social, é isso, é aquilo. Às vezes você compra uma garrafa bonitinha, nananana, aí você fala, eu comprei porque eu quis. E no marketing a gente sabe que muitas vezes você não compra porque você quis. Você compra porque você foi exposto a muitos estímulos para te levarem a isso, né? Às vezes é muita propaganda, é muito vídeo, é muita influenciadora que tá usando aquela garrafinha, não sei o que, não sei o que, aí você vai te dando aquela vontade. Aí às vezes você tem um dinheiro ali, tá vendo a garrafinha, aí você compra. Aí você pensa que foi você que escolheu, você decidiu sozinho ter aquela garrafinha, né? Daquele modelo em específico, daquela cor em específico. Mas tem vários processos, né? Tem vários mecanismos que te levam a essa compra, né? E aí eu falo com propriedade nisso, né? Justamente aí eu posso dizer, né? Sou realmente especialista, eu fiz mestrado nisso, né? Que é na linha de psicologia do consumidor, né? Então, esses aspectos psicológicos que vão fazer com que alguém tome a decisão de comprar. E todos esses processos que te levam a isso, né? Do pensamento, da formação de atitude, de mudanças de atitude, enfim. E aí ele vai falar, né, que essa teoria crítica, ela surge na escola de Frankfurt, e quando ela surge para tentar resgatar o pensamento ético. Mas como assim resgatar o pensamento ético, né? E aí eles comentam, né, a respeito de crise de valores, né, começa a falar da metafísica, então a gente começa a tentar explicar o que é o sagrado, como que o mundo funciona, e questionar, e se Deus não existe no mundo? Como é que fica isso, né? Porque muitas das coisas que a gente acredita, que a gente faz, que a gente pensa, né? Várias escolhas são baseados, para muitos aqui, né, que creem, são baseados nessa crença de que Deus existe. Mas e se de repente não existisse? Você continuaria com essas atitudes, com esses pensamentos, com essas escolhas? E aí citaram Dostoiévski, não sei se eu pronunciei certo, e eu lembro de ter ouvido sobre esse autor a primeira vez, eu estava na faculdade, e aí no meu trabalho tinha uma pessoa mais velha, né, que lia muitos livros clássicos, né, enfim. E aí ele falava muito desse autor, eu confesso pra vocês, gente, que eu nunca peguei para ler. Mas você vê muitas frases nas redes sociais, né, tem muitos pensamentos, tem às vezes algum trabalho acadêmico que cita aquilo ali, né, enfim, então... O nome não me é estranho, mas ainda assim fico meio... Não sei porquê, gente, não sei nem explicar. Eu nunca tive coragem de pegar pra ler. E aí, basicamente, resumirem algo assim, tipo, ele não falou, mas talvez ele quis dizer isso, que se Deus não existe, então tudo é permitido. Porque muita coisa você não faz na crença de que Deus existe. Então, se Deus existe, eu não vou fazer por causa disso, disso, disso. Mas se Deus existe, se Deus não existe, e aí como é que fica, né? E aí tem uma questão do niilismo, que eu confesso pra vocês, assim, que eu tô ainda tentando entender se eu realmente sei, ou se eu não sei. Talvez eu não saiba, eu já ouvi falar, eu já li alguns textos sobre isso, mas eu fico aqui refletindo o que é mesmo. E vou ter que saber, né, porque o grupo funciona, né, com apresentações, cada encontro tem algumas pessoas que vão apresentar daquele tema, e aí eu fui sorteada com o quê? Niilismo, gente. Olha pra mim, né, uma pesquisadora quantitativa na área de experimento, totalmente uma visão positivista, e vou apresentar um trabalho sobre niilismo. Gente, o mundo realmente tem umas coisas assim muito peculiares, hein? A gente dá umas voltas assim impressionantes. E aí tem um conceito, né, que foi dito a respeito do relativismo dos valores, que é quando você usa o mal para fazer o bem. Então, eu vou fazer eu vou ter essa ação, eu vou fazer isso que é questionável, mas tem uma boa causa aqui, que eu compenso. Eu lembro de ter visto, eu não sei se tem relação, né, esse relativismo dos valores, do jeito que foi discutido, com isso que eu tinha lido, né, era uma coisa assim, meio de compensação. Eu tô fazendo uma coisa que eu sei que é ruim,
Mas aí depois eu compenso fazendo uma ação boa. Eu não sei se vai na mesma linha ou se são coisas diferentes, né? Mas foi o que eu pensei aqui. E aí você volta, assim, lá para os princípios, né? Dos primeiros filósofos, vamos dizer por assim, né? E aí citam Platão, né? Que para ele vai se preocupar com o que é justo. O que é justo, né? O Platão vai tentar entender isso, tentar responder isso, vai questionar o que é o correto, né? E aí ele vai definir o que ele acredita que seja uma virtude. E é uma coisa assim, eu tava estudando esses dias, né, eu tô fazendo pedagogia também, e tem uma disciplina de ética, né, e tava lendo uns capítulos de uns livros, uns artigos assim, umas viagens assim muito loucas, gente. Muito loucas num bom sentido, tá? Eu achei muito legal. E aí ele vai tentar definir o que é ética, vai tentar definir o que é moral, enfim, a gente fica pensando assim, são coisas que a gente pensa que sabe, né, mas quando você pega pra tentar definir, às vezes não tem. Às vezes tem uma resposta concreta, às vezes não tem, né? Então, por exemplo, o que é uma virtude? Eu sinto que sei, talvez você que tá ouvindo isso, talvez sinta que sabe também, mas olha como é curioso, né? O que eu entendo por virtude talvez seja diferente do que você entende por virtude. E aí entra também essa questão moral, né? O que é a moral? A moral, ela é baseada no que você acredita, né? Então, ela é influenciada, ela é criada através da cultura, da sua religião. E no mundo a gente tem muitas culturas, muitas religiões, são muitos tipos ali de sociedades, né? Cada um ali com a sua subcultura também, né? Então, assim, a moral pode ter vários tipos de moral, dependendo do que a gente está discutindo. A gente vai tentar entrar em um consenso, né? Tem algumas coisas que são muito assim, né? E aí vem a ética, né? Tentando estudar tudo isso, né? Enfim, ai, gente, é umas coisas assim que. Espero não estar falando nenhuma besteira, tá, gente? Eu tô comentando tudo isso do que eu tô lembrando aqui do que eu li da disciplina. E pros gregos, né, eles vão pensar que a maneira de você ser justo é você ser político. E olha que coisa, porque se a gente pensasse hoje em dia, a gente pensa no ser político, né? Só de vir essa palavra, a gente não vai pensar numa pessoa justa. Pelo contrário, a gente vai pensar numa pessoa que, essa pessoa é muito política, essa pessoa, então ela é de negociação, é malandra, passa por cima dos outros, tenta enganar, sabe? Olha como é diferente, né? A visão que eles tinham lá atrás com a visão que a gente tem hoje. E do cidadão, né? O que é o cidadão? O cidadão é o elo, né, entre a ética e a política, né? A política, você vai tentar ser justo, tentar representar todo mundo, né? A gente tem aqui essa ética, a gente tentando estudar e definir o que é bom, o que é certo, o que é correto, o que são valores, né, que a gente deveria levar como sociedade, enfim. E a gente como cidadão, a gente aqui no meio, tentando, né, se utilizar da ética e tentando também ser político, né? Tentando, enfim, né? E aí chega depois quem? Chega Maquiavel, né? Que aí ele vai começar a trazer uma outra visão do que ele acredita que é o poder, o que é ser poderoso, né? E ele vem muito dessas questões, né? De tipo, olha, se você quer se sustentar num cargo alto, político, por exemplo, né? Você quer ter influência, você tem que mostrar que você é poderoso. E alguma coisa bateu aí, né? Você tem que mostrar que você é poderoso. E como que você vai mostrar isso? Através de muitas ações, né? Inclusive o grupo chegou a falar assim, você quer ser poderoso, de acordo com Maquiavel, né? Você mata o seu inimigo, de preferência a família toda dele também, e na frente das pessoas. Porque elas vão ter medo, né? E aí eu lembro de, como eu falei, né, eu tô fazendo essa disciplina da ética, tem alguns textos aqui, deixa eu tentar abrir aqui pra lembrar o nome do livro que eu li. Ai, gente, eu não lembro exatamente aqui qual foi, tô aqui vendo meus fichamentos, mas tem o que é Ética, Origens e Distinção da Moral e o Entendimento Cultural da Moral, né? Então eu li alguns capítulos desses dois livros e ele falava isso, né, que assim, para você sustentar de acordo com Maquiavel, né, para você sustentar isso, uma posição de poder, você vai ter que se blindar e você não vai poder ser, bonzinho, que não sei o que, o ético, não sei o que, não, você vai ter que ter a capacidade de ter escrúpulo, de ser, como é que fala? Inescrupuloso, acho que é isso, porque se você não tiver o sangue frio de combater, por exemplo, isso com seus inimigos, né, de você ir de frente, fazer essas coisas, as pessoas vão achar fragilidades em você,
Então, se você quer ser forte, você obrigatoriamente, né, segundo essa visão, você vai ter que ser assim, cara. Você vai ter que ser um pouco mais, mais assim, eu diria, talvez uma pessoa ruim, talvez egocêntrica, uma pessoa assim, é isso, sabe? Você vai ter que passar por cima dos outros pra conseguir o que você quer, né? Então, por exemplo, a gente vê muitas histórias de pessoas que conseguem subir rápido de cargo em empresas, né, puxando o tapete das outras. Então ele fala, se você quiser subir, você vai ter que fazer isso, né? E é isso. E aí vem a contraponte, né? Uma coisa assim, porque o Sócrates lá atrás, né? O Sócrates, ele teve a oportunidade de fugir, né? Ele foi preso injustamente, né? Enfim, e ele teve a oportunidade de poder fugir e ele não fugiu, mesmo que ele estivesse certo, né? A condenação fosse injusta, porque ele acreditava muito na lei, nos sistemas da lei, né? Então ele tinha orgulho de ser cidadão. E para ele ser cidadão é cumprir com o que estava ali. Então ele morreu, né, com essa crença dele, né? E você pensa assim, hoje em dia, ele acreditava nas leis, na justiça que tivesse ali. E se eu perguntar hoje para as pessoas, você confia no sistema de justiça? Você confia cegamente assim nas leis? Gente, teve períodos da história que a escravidão estava legalizado pela lei. Então, hoje, com a visão que a gente tem, né, outro pensamento, é outro mundo também, né, a gente, enfim, né, eu acho que ele morreu por isso. Não sei se eu teria feito isso não, gente, mesmo que eu tivesse certa, mas tá na lei, não sei o que, rapaz, eu com certeza teria fugido, gente, se eu tivesse oportunidade. E aí, né, a gente continua a discussão, né, e vai falar, assim, que o positivismo, aí começa as críticas ao positivismo, né, que é ali da onde eu venho, né? Da onde são as bases, né? Não de todas as minhas pesquisas, né? Mas assim, das mais importantes e relevantes até então, né? E é engraçado, eu até conversei com o Francisco, porque quando a gente tá de um lado mais positivista, a gente não fica muito nesses lados muito interpretativistas, né? A gente olha assim com uns olhos meio assim estranhos, né? Mas do lado deles ali também é a mesma coisa, né? Então você tem essas críticas e não com razão, tá? Muitas coisas, né? Porque surge o positivismo que vai pensar só em resultado, né? E aí você vê que no início a ética estava muito atrelada ali com a política. E hoje em dia já não mais, né? Então começa a ter esse distanciamento ali entre ética e política. E é isso, o positivismo é uma corrente, inclusive, para quem não sabe, né? A nossa bandeira, escrito ordem e progresso, né? A gente vai progredir através da ordem. Então o sistema positivista é uma coisa muito assim, é ordem, é sistemático, é isso, é aquilo, 1 mais 1 é 2, e é isso. Para muitas coisas, eu acho que faz sentido, né? Por exemplo, uma vacina. Ou ela é eficaz ou ela não é. Não, ponto. Né? É isso. Mas óbvio que tem várias coisas que é interessante a gente olhar para vários lados e discutir, refletir, debater, né? Então, assim, hoje em dia tudo é isso. O que é essa coisa, né? Mais positivista é isso, gente. É o tempo todo pensando em lucro, é o todo tempo pensando em resultado, é o tempo todo tentando bater metas. E é só isso que importa. Pensa, por exemplo, na educação, como eu comecei, como eu comentei no início desse vídeo, né? Onde você já não tá mais preocupado se o aluno tá aprendendo ou não. De uma maneira geral, tá, gente? Não tô querendo dizer que não tenha ninguém que se preocupe, mas eu digo assim, tudo você se resume a número. Foi bem em tal prova? Então tá tudo certo. Foi mal em tal prova? Então tá péssimo. E você não tenta entender ali com profundidade tudo o que tá acontecendo, né? Então você acaba transformando tudo em números. É sim e não, é meta, é isso, é aquilo, isso em diversas profissões, né? Então essa é a questão também do positivismo. E a sociedade cada vez mais técnica. A sociedade cada vez mais é esse mesmo padrão, é trabalhar para ter dinheiro, trabalhar para ter dinheiro. E como eu falei também de novo no vídeo, não vamos ser hipócritas, né? Eu preciso de dinheiro. Preciso pagar minhas contas, não posso ficar, né, uma vibe Sócrates aí, uma vibe Platão. Eu não posso ficar sentada ali o dia inteiro na minha praça, né, na praça e refletindo e pensando nas questões
existenciais da vida. Inclusive, é um dos motivos, assim, que às vezes a gente, na semana inteira, assim, que a gente não para pra pensar nem na gente. No que a gente tá sentindo, em coisas que aconteceram, no que a gente quer. A gente tá o tempo todo fazendo um monte de coisa, preocupado com isso, que aquilo, com não sei o que, não sei o que lá. E, por exemplo, né, numa sessão de terapia, amo fazer terapia, minha psicóloga maravilhosa, um beijo, Bia, né? E, assim, ali é um momento que, às vezes, naquela semana toda atribulada, você tem uma única hora para poder comentar da sua semana, dos seus sentimentos, de coisas que estão aqui com você, mas você vai sufocando com outras coisas em cima, né? Aí te dá aquele clareamento, caramba, o fato de eu ter falado isso em voz alta, eu nem imaginei que fosse isso, mas realmente tá aqui pesando, né? Então uma semana inteira você tem ali só aquela uma hora para poder pensar e refletir nisso. E isso não é qualidade de vida, né, gente? Isso não é uma coisa que você pode dizer, nossa, que qualidade de vida, né? A gente tá o tempo todo nesse sistema. E é justamente isso, né, que a teoria crítica vai falar, né? Então, é a questão de você criticar o próprio pensamento, aí tem uma coisa aqui, né, da razão, né? A razão é vigilante de si e ela se sabota. E ela tá o tempo todo promovendo desconstrução. Aí eu sei isso aqui, aí daqui a pouco eu sinto que eu não sei mais nada, aí eu pego isso que eu não sei e reconstruo de novo. Foi o que eu entendi aqui também, né? E aí cita, né, um trabalho de Durkheim, né, no final do século XIX, que o trabalho inaugura uma nova sociedade. Então ele vai falar que a ética vai entrar no lugar da tradição e da religião, e ele fala que a gente precisa se solidar entre si, que a gente tem que produzir o que precisa, que a gente tem que ter um tratamento razoável entre os outros, só que óbvio que o que ele via como trabalho lá atrás é completamente diferente do que tem hoje, gente. A gente não trabalha só pro que a gente precisa e pros que estão próximos da gente precisa. A gente trabalha para dar lucro para alguém. A gente trabalha muito mais do que deveria e não recebe o suficiente para isso, porque a gente está nesse mundo capitalista, esse pensamento, lucro, 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 acima das pessoas, acima do meio ambiente, acima de tudo. E aí tem um comentário, né, que eu não lembro agora quem disse, né, que a razão levaria à virtude, ou ao que é justo, né, o que é belo, a razão levaria a Deus. Só que aí você vê que a razão, na verdade, é esse motor de desencantamento. Porque quanto mais de desencantamento do mundo, de desmistificação do mundo, porque quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vê o mundo e a gente só vê tanta coisa que deixa a gente assim deprimido até, né? Então ele fala, né, essa constante desmistificação do mundo, esse choque, né, enxergar a realidade do jeito que ela vai fazendo com que a ética entre em choque. E aí teve até outro comentário, né, sobre como que a vontade de conhecimento, ela é irmã da vontade de poder. E aí citaram a bomba atômica, né, porque ela não era uma pessoa né, que é uma pessoa inteligente, um físico, tá ali estudando, tá fazendo tudo mais, que eu não tava fazendo só pensando assim na morte, na destruição, mas foi o que aconteceu. Morte e destruição. E a gente tem diversos problemas até hoje no mundo por causa dessas ameaças de bombas nucleares, né? E aí a gente entra nessas questões, né? De que hoje a gente trabalha para gerar lucro, é um vazio existencial, que a gente supre com o quê? E aí volta lá, né, como eu falei, né, o grupo de consumo, no consumo, onde você desconta suas frustrações, suas vontades, seus anseios e tudo isso que tá de errado. Você vai consumindo. E é problemático, porque dependendo do consumo, isso chega a ser um vício, né? Você tá tentando suprir buracos na sua vida com esses vícios. A gente tem vício no celular. Não só isso, né? Tem várias outras coisas. O jogo do tigrinho, que a gente sabe, então... Ai, gente, é profundo. E aí vem um comentário também, né, de que o iluminismo, que é considerado essa era de luz, de esclarecimento, e que não sei o que, e não sei o que lá, e aí a gente sai do iluminismo e vai pro quê? Um holocausto, por exemplo.
Então fica esse choque mesmo, sabe? Assim, quanto mais esclarecidas as pessoas são, parece que pior elas estão. Então, e aí é o que a teoria crítica tenta resgatar, né? Essa essência da ética lá de trás, enfim. Então, eu tô bem animada para os próximos encontros. Eu achei que foi uma discussão, assim, de muitas coisas. Nem sei se eu disse tudo corretamente, tá, gente? Eu espero que sim, mas é que realmente é uma coisa de você pensar muita coisa, sabe? E, e aí chega até um momento, né, eu lembro quando eu comecei essa disciplina de ética, eu já estudei ética na faculdade, eu sei da importância, né? Só que eu fiquei pensando, nossa, eu vou me aprofundar mais ainda nisso, pensando de uma forma pragmática. Que eu vou usar isso? Se for dar uma aula que comente esse assunto, tudo bem, é uma coisa, mas eu vou usar isso no mercado de trabalho? Eu vou usar isso, sabe, assim? E isso da minha disciplina, tá? Como eu falei, de pedagogia, pensando nisso. E porque realmente é isso, a gente não pensa nessas coisas, a gente não tem tempo pra pensar nisso e eu depois eu saí desse encontro, né, todas essas discussões, assim, poxa, tão incríveis. Aí chega no dia seguinte, no trabalho, eu sou professora, como eu falei, qual é o esforço que eu tenho que ter? De convencer o aluno a tirar o caderno da bolsa, abrir, copiar, prestar atenção, deixar o celular um pouquinho de canto, aí você fica assim, nossa, eu saio de uma discussão assim tão de alto nível e aí eu tenho que voltar assim pro básico, sabe? Vamos estudar, vamos pegar um caderno, vamos fazer alguma coisinha. E, e é uma coisa que pode, eu particularmente, tá? Isso é um desabafo. Pode ser que isso não vai me trazer mais dinheiro. Isso talvez não necessariamente vai me ser útil no trabalho. Mas eu posso dizer uma coisa pra vocês, gente? Só o fato de estar ali e discutindo essas coisas e conversando sobre isso me fez me sentir muito bem. Eu acho que é isso que falta às vezes pra gente, sabe? Porque a gente. É isso, é o trabalho, é tudo pragmático, é tudo mecanicista, é tudo. É isso, trabalho, paga conta, não sei o que, não sei o que lá. E o que mais, gente? O que mais que sobra pra nossa vida? A gente pensar nas nossas atitudes, nas coisas que a gente acredita, no que a gente não acredita. Então, fico muito feliz com esse primeiro encontro, muitos insights ali. E vai ser um encontro por mês, né? Então, o próximo encontro, deixa eu ver aqui o tema. Projeto Moderno e Iluminismo. Aí depois vai ter sobre Marx, Nietzsche, Freud, aí consumo, niilismo e ideologia, que é esse que eu vou apresentar, né? Então, espero conseguir fazer vídeos de cada um desses encontros, né? Trazer essas discussões para vocês também. E como eu falei, né? Eu conversei com o Francisco, ele falou, não, pode falar, pode postar no YouTube. A ideia do Labo é justamente isso, né? O grupo de pesquisa é a gente ter essas discussões ali com a gente, né? Esses insights através desses textos, mas que a gente produza alguma coisa a partir disso e de fato era o que eu queria, né? Espero produzir academicamente falando, né, que a gente precisa preencher Lattes, vamos ver se sai aí alguma coisa, mas se não também, acho que só o fato de estar aqui, de passar isso para vocês, né, eu acho que já é muito legal. E, enfim, né, se você gostou de alguma coisa nesse vídeo, alguma coisa que você não concordou, se você tiver alguma coisinha para comentar, deixa aí nos comentários, tá, gente? Porque eu imagino que